Começamos a aula, hoje é 5 de aula de magnetostática. Então, como vocês viram nas aulas anteriores, a gente começou o conteúdo de magnetostática e o professor ele já comentou com vocês sobre a lei de Biot-Savart, sobre a densidade de corrente. Agora a gente vai entrar num assunto mais profundo sobre o campo magnético. Vocês lembram que o campo magnético é um campo vetorial, certo? E como que a gente pode estudar profundamente o campo vetorial? Vocês lembram do teorema de Helmholtz? Não? Eu já estava preparada para isso. Então eu vou só fazer uma lembrança rápida sobre o teorema de Helmholtz. Teorema. Porque vai ser útil ao longo da aula. Então, se a gente tem um campo vetorial F, a gente pode escrever ele como menos o gradiente de um potencial escalar mais o rotacional potencial vetorial. Vocês lembram disso? Então, esse é o teorema de Helmholtz. E então, para você conseguir determinar esse campo, você precisa utilizar duas quantidades, que é o divergente do campo e o rotacional. Porque quando você aplica o divergente aqui, vai eliminar essa parte, porque o divergente do rotacional é nulo, e aí a gente consegue estudar essa parte. Quando a gente aplica o rotacional, a gente vai eliminar essa parte aqui, porque o rotacional do gradiente é nulo, e daí a gente pode estudar essa parte, beleza? Então, mantenha isso em mente. Então, para o campo, vamos lembrar do campo eletrostático. O que a gente estudou de forma profunda do campo eletrostático? Pense no teorema de Helmholtz. No divergente rotacional do campo, certo? Então, a gente estudou o divergente de E e o rotacional de E. Para a gente conseguir determinar o campo, para a gente conseguir estudar completamente o campo elétrico. E aqui, para a magnetostática, não vai ser diferente. A gente vai fazer a mesma coisa para o campo magnético. Vamos encontrar o divergente do campo magnético e o rotacional do campo magnético. E ver o que ele significa para a gente fisicamente. Beleza? Então, a gente vai começar com o campo magnético, ou com o divergente do campo magnético. Para falar sobre o divergente do campo magnético, a gente pode falar sobre fluxo, porque lembra que tem uma relação entre o divergente de um campo e o fluxo desse campo pelo teorema do divergente. Então, a gente pode falar sobre fluxo magnético. Só que vamos pegar um ímã para estudar o fluxo magnético. O ímã, ele é dividido em dois polos. O sul e o norte. E daí, as linhas do campo magnético, elas vão sair do norte
e vão entrar no sul. Que é parecido com, lembra um pouco com o que a gente viu na eletrostática. Só que na eletrostática a gente viu esses polos como cargas separadas, certo? Então na eletrostática eu tinha uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui, que tinha essas linhas em sentidos contrários. Mas elas estavam separadinhas aqui. Eu poderia calcular o fluxo de uma carga. Agora, será que para a magnetostática existe um monopolo magnético? Alguém sabe me responder? Sabe me responder por que existe, por que não existe? Até onde nós sabemos não existe. Vamos pensar se hipoteticamente a gente pegar esse ímã e dividir ele em pedacinhos. Eu vou pegar ele e vou dividir um pedacinho aqui. Não precisa nem ser exatamente no meio. Vamos pegar um pedacinho aqui e um pedacinho maior aqui. O que vai acontecer? Ele vai ter um polo norte e um polo sul exatamente do mesmo tamanho, de forma que o fluxo de linhas que vão sair do norte é o mesmo fluxo de linhas que vão sair do sul. Aí, imagine que a gente faça isso até chegar numa coisinha infinitesimal aqui. Então, hipoteticamente, a gente teria algo assim, ó, linhas saindo e linhas entrando. E o mesmo número de linhas, o mesmo fluxo que está saindo, está entrando, certo? Então, quando a gente calcula o fluxo aqui em volta desse iminha infinitesimal, quanto que vai dar? Se a gente tem o mesmo tanto de linha saindo do que entrando, vai dar zero. E não sei se vocês lembram, mas a gente pode escrever o fluxo, aqui no caso é o magnético, como uma integral de superfície do campo magnético e, pela nossa análise aqui, quanto que deu isso? Esse fluxo? Zero. E alguém lembra do teorema do divergente? A gente pode relacionar esse fluxo com o divergente do campo magnético. Alguém lembra de cabeça? Então, a gente pode escrever a integral superfície do campo magnético na área, integral no volume do divergente do campo. Só que a gente encontrou que isso é zero, certo? Então, essa integral tem que dar zero. Por consequência, o nosso divergente do campo magnético é zero. A gente pode verificar esse resultado de outra forma, que é a forma que o Griffiths faz.
ele vai usar a lei de Biot-Savart e vai fazer o divergente do campo pela lei de Biot-Savart. Daí, se vocês fizerem essa continha, vocês vão chegar no mesmo resultado. Ok? Cadê o apagador? Eu tenho mais um espacinho aqui. Ok. Então, a gente encontrou o divergente do campo magnético. Agora, a gente quer o rotacional, para a gente continuar estudando o nosso campo magnético. E daí, a gente pode usar o exemplo de um fio. Então, vou fazer o campo. Vou estudar o campo magnético do fio. No caso, um fio infinito aqui. Eu já vou colocar infinito. Bem, a gente sabe que um campo para o fio infinito, a gente pode escrever como μ0i dois πr. Então, a gente tem o nosso fio. Aí, você pode escolher o sentido da corrente. Eu vou escolher para cá, para ficar mais fácil na regra da mão direita. Eu vou escolher para cá, por quê? Porque pela regra da mão direita eu vou ter o meu campo entrando. Se eu tivesse que escolher para cá, eu ia ter que fazer ele ficar assim. Então, vamos lá. Então, eu tenho o meu campo magnético aqui. Pela lei de Biot-Savart, a gente consegue chegar nesse resultado. Oi? Quando a gente pega a Biot-Savart, a gente pega em cima da circunferência para chegar nesse resultado. μ0i sobre 2πr. Eu não lembro agora. Aqui no caso é pro meu, aqui é pro fio. Aqui é o meu campo magnético. Ok. Então aqui a gente vai fazer a integral de linha do campo, porque a gente consegue relacionar com o rotacional do campo pelo teorema de Stokes. Então, o que a gente quer calcular é isso daqui. Eu vou apagar aqui para ter mais espaço. Vocês podiam apagar aqui, né? Ai, desculpa, eu esqueci de perguntar. Oi. Chegar, só me esclarece porque o fluxo da zero nesse caso, como é que estava organizado o sistema? Ah, tá. Pensa no ímã, e aí a gente fez uma hipótese que a gente foi recortando o ímã, certo? E aí, quando a gente recorta o ímã, vai aparecer em cada pedacinho
um polo norte e um polo sul. A gente não consegue separar esses polos, até onde a gente sabe, não existe um monopolo. Então, o fluxo do campo, porque vou fazer o desenho aqui de novo para... O fluxo do campo aqui que sai do polo norte vai ser igual o fluxo que sai aqui do polo sul. Então, quando a gente calcula o fluxo total aqui, vai dar quanto? Vai dar 0, porque o fluxo saindo é o mesmo que o fluxo entrando. Vai anular. Tem um fluxo passando por cima, quer dizer, você sai... A gente faz a gente pega tipo, a superfície em volta do ímã e a gente calcula o fluxo do campo que sai para essa superfície. Ah, superfície fechada. Isso. Ah, perdão, eu estava confundindo. Essa daqui é a lei de Gauss para o magnetismo. Pensa na lei de Gauss pro eletrostático. Sim, é que eu estava com outro fluxo na cabeça, como se fosse uma área não fechada, tipo uma área, uma placa. Tá. Desse tipo. Mas também, beleza, então faz mais sentido. Então, a gente quer calcular aquela integral, que é a integral de linha em torno do fio. Então, vamos fazer um desenho aqui, ó, como se o fio estivesse saindo do quadro. E a gente tem um caminho, que eu vou chamar de gama, um contorno circular em torno do fio. Era para o fio estar no meio aqui, ser mais redondo, mas tudo bem. E aqui é um raio. E é isso, e aqui tem o sentido do caminho que eu vou integrar. Então, o meu caminho eu posso falar que ele depende de r θ, e o meu θ, ele varia de 0, ele vai de 0 a 2π. Ok. Aqui eu usei outra letra, o L, né? Mas vocês entendem que eu estou integrando sobre o caminho gama, tá? Então, eu vou escrever o meu DL como dr, R chapéu, mais R de θ, θ e chapéu. A variação no raio, aqui, como ele está numa região circular, o raio é o mesmo sempre. Então, a variação no raio vai ser 0. Então, a gente vai seguir só com a parte angular. Beleza. Então, a gente já consegue montar a nossa integral. BDL. Outra coisa. Aqui, o meu campo magnético, ele vai estar só na direção θ, certo? Que a gente viu que ele não diverge. Ok. Então, é que eu fiz resumido aqui, mas eu vou abrir as contas, melhor. Então, eu tenho a minha integral aqui, μ0 i 2πr, direção θ,
produto interno com o nosso DL, que a gente encontrou, Rzão. Aqui o Rzão. Só para colocar a notação a mesma, vocês não se confundirem depois. RD de teta e direção. É isso. Isso. E, então, quando a gente faz esse produto interno, a gente vai ter uma integral de 0 a 2π, que é a variação do nosso ângulo, mi 0 i 2πr, aí tem um R aqui de cima, a gente vai cortar, dθ. Vocês enxergam direto que essa integral aqui em dθ vai dar 2π? Ok, então eu já vou chegar na resposta. Como ela vai dar 2π, vai cortar com 2π de baixo. E então vai dar mi 0i. Ai, tomar uma... Vamos lá. Para o campo elétrico, a gente determinou o divergente do campo elétrico, certo? E o rotacional do campo elétrico, para conseguir fazer uma descrição completa do campo elétrico. A gente está fazendo a mesma coisa para o campo magnético agora. A gente fez análise do fluxo de linhas de campo que sai de um ímã e a gente chegou na conclusão que esse fluxo é zero. Consequentemente, pelo teorema do divergente, a gente chegou na conclusão que o divergente do campo magnético é zero. Agora a gente está fazendo uma análise para o rotacional do campo. E aí a gente está utilizando o teorema de Stokes. Então, a gente está calculando a integral de linha para a gente conseguir relacionar o rotacional do campo pelo teorema de Stokes. Beleza? Aí a gente vai chegar na resposta qual que é o rotacional do campo magnético. Então, a gente já chegou na integral de linha. Só que aí eu pergunto para vocês, essa integral de linha, ela é válida para qualquer caminho? A gente achou que com caminho circular ela é válida, mas não é trivial que para todo caminho ela é válida. A gente tem que mostrar isso. Então, pode apagar aqui? Beleza. Então, vamos calcular essa integral de linha agora para um caminho qualquer ao redor do fio. Então, ali a gente tinha feito um caminho circular. Aí, aqui, a gente quer um caminho que ele vai variando, tanto em φ quanto em R. E daí a gente pode parametrizar dessa forma. Então, aqui eu tenho o meu gama, posso parametrizar gama como R, que varia num parâmetro, que eu chamei de L, cosseno de θ, que o θ também varia num parâmetro que eu chamo de L. Então, está variando o θ e o R. E aqui eu tenho, então, R
L, C, teta, L. Tem um monte de parênteses para fechar. Fechei todos. E vocês lembram como eu faço a integral de linha parametrizando? Eu tenho aqui o meu campo vetorial. E eu estou fazendo integral de linha em gama, só que eu estou parametrizando. Então, eu escrevo assim, B de gama, interno, gama linha, de L, DL. Vocês lembram disso de cálculo 2, né? Beleza. Então, eu vou calcular meu gama linha, né? Meu gama linha é a derivada de L em relação a DL. Ou de gama em relação a DL. Ou se eu falar alguma coisa estranha, vocês me avisam. Em notação, isso que eu chamo de X de lambda. Eu gosto de chamar. X de lambda de lambda. É só o gama DL. É porque eu gosto de chamar as curvas de gama e é isso aí. É a minha anotação. É subjetivo. Mas você poderia colocar no terceiro cara, sendo C de L. Não dá nada. Não sei se já chegaram a mencionar, mas é possível, por meio dessa lei, eu fazer caminhos que meio que cruzassem, fizessem loops, ou teria que ser um caminho que não tivesse, por exemplo, Só não pode não deixar de cortar o fio. Não pode deixar de conter o fio. Tem que conter o fio dentro. Mas a minha isso pode fazer. Ela pode se trocar para você a minha superfície do fio e o fio que for. Pode, mas sim, não pode fazer isso. Não, mas eu falo que ela se cruzar. Pode. Porque o fio está aqui, ela pode fazer isso aqui, mas ela vai fazer isso aqui, ó. Vou dar 5 voltas. Então, eu vou ter... Se eu fizer o gama linha, vou ter del E, del L. Direção é chapéu. Então, o nosso gama linha, ele vai ficar del R, del L, a direção é chapéu, R, del teta, del L, na direção teta chapéu, beleza? Então, vou voltar para cá. Pode pagar, né? Então, eu vou continuar aquela integral. Se eu colocar só o igual, vocês entendem que eu tô só passando igual pra cá, tá? Então, eu vou colocar aqui vou colocar só a integral. Mi0 I, que é o nosso campo, 2πr. E aqui é teta chapéu. Interno. Agora é o seguinte, vocês conseguem ver que ali esse produto interno na direção R vai zerar, certo? Então já vou colocar direto direção teta. Aqui eu fiz completo, mas não precisa. Então R, del teta del L, DL, direção teta chapéu. Não, calma aí. É isso aqui e o DL fora, porque o DL ele é do integral. DL. Não, dá um menos, mas
Ok, então aqui, se eu fizer o interno vai dar 1, vamos continuar a integral. O R vai cortar ali, então eu vou ter Mi0i, 2π. E aí vocês conseguem ver que isso daqui vai ser vai ser um deteta? Beleza. Vai ser. Professor, ali você fala que daí o interno do D com o R que vai dar Oi? zero, isso. A parte do. Ah, tá. É porque, ó, a gente vai fazer uma parte teta e interno R, chapéu. E isso vai zerar. Então, a gente não precisa considerar isso, né? Mas, tipo, você pode colocar na integral, só que na hora que você fizer o produto vai zerar. Se quiser, eu faço... Beleza. Então, aqui, deteta. E vai ser o ângulo de 0 a 2π. Que, opa, vai dar Mi0i. Oi? O deteta, ele vem daqui, ó. Cadê? Aqui, ó, vem daqui. O deteta vai ser del L, del teta, del L, dl. Beleza? Então, ó, a gente, ainda bem que ficou uma integral do lado da outra, porque a gente viu que dá a mesma coisa, por um caminho engraçado e para o caminho circular. Então, a gente tem, eu não vou aproveitar isso daqui. Que essa integral é Mi0i. Agora a gente tem que relacionar isso com o rotacional, porque no final a gente quer o rotacional, né? Então a gente pode usar o teorema de Stokes. Integral de BDL. Mas para fazer essa relação, a gente precisa encontrar essa integral na área aqui, né? Vocês lembram como que a gente pode escrever a corrente em termos da densidade de corrente? Densidade superficial. Então, ó, a corrente passa por uma superfície, a gente pode relacionar com a integral de superfície da densidade de corrente. Eu não lembro quem que estava na última aula de exercício, que eu estava explicando sobre densidade por causa da carga, é a mesma coisa. Então, a minha corrente que eu posso relacionar com a densidade superficial de corrente.
E aí a gente já consegue identificar ali, né? Uma semelhança. Eu vou colocar só mais explicitamente para... Gente, eu bebo muita água porque eu tomo um remédio que deixa minha boca seca, tá? E quando eu falo, fica mais seca ainda. Só a questão do cruzamento é mais complicado, tá? Depois eu vou explicar porque você depende de como cruza. Se você cruzar de forma que, por exemplo, você tem um ciclo aqui, aí esse ciclo faz assim, vem aqui, dá uma volta e depois dá outra, por exemplo. Ou só dá uma corrente aqui e dá uma volta fechada. Se ele estirar aqui tangencialmente ao outro disco, né, que é o pensamento dos discos, você pode pensar que essa integral, ela vai se separar em duas integrais de linha. Aí funciona. Agora, se ela cruza assim, você não consegue separar em duas. Se você separar em duas, uma delas vai com bico, a outra vai com bico também. Quando tem bico, tem aquele problema que a gente discutiu quando a gente discutiu as soluções harmônicas. Quando você tem coisas bidimensionais, você tem que ser capaz de colocar discos cobrindo ela toda. Você tem que ser capaz de preencher a sua superfície com discos. Né? Agora, se você tem um bico assim, você não consegue botar um disco no bico. Aí, aquelas coisas que ela está de topologia do lado. Tá? É mais complicado, é mais seguro falar que não funciona. Beleza, eu coloquei isso aqui de forma mais explícita ali, a gente consegue já ver qual que é o rotacional de B, que vai ser o μ0J. Então, a gente tem aqui o rotacional e o divergente de B, que a gente já tinha visto, é igual a zero. Beleza. Oi? Fisicamente, o que significa para a gente o rotacional de B ser zero? Significa que o campo ele tem uma rotação e que ela depende da corrente do fio. Não sei se tem alguma coisa mais profunda. O que significa fisicamente essa expressão? Então, lembra que o campo magnético foi pensado como uma área, né? Um campo de uma área que estava dando espaço. Aí, quando você pega o rotacional, né, seria tipo um ponto vetorial do nada com um B. Lembra que quando você tem uma área e um vetor, eles trocam de sentido em relação ao produto interno do produto vetorial? É como se o produto interno ali, ele tivesse, o produto vetorial ali, ele tem mais sentido de divergência de uma área, né, do que o rotacional do campo. Né? Ou seja, o rotacional de uma área tem a ver com a divergência daquela área. Certo? Então é basicamente que se você pensar nessa área com loops fechados, o tanto de loop que entra e sai de uma certa região infinitesimal é igual a corrente. É mais ou menos como a gente viu a divergência do campo elétrico ser igual a outro. Porque aqui é tipo a divergência de um campo de áreas. Então o tanto que sai e entra de loops nesse volume infinitesimal está relacionado justamente com a área que você viu. O volume não, essa área infinitesimal é justamente associada ao
você escrever a lei de biossalário. Então, continuando, vocês lembram que para o campo elétrico, a gente relacionou o rotacional do campo com um potencial escalar? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o caso do campo magnético, a gente vai relacionar com o potencial vetorial. Então, a gente sabe que o divergente do B é zero, porque a gente calculou ali. Só um comentário. O rotacional do B, o Griffiths também faz da mesma forma que ele faz aqui. Ele faz o rotacional do campo utilizando a lei de Biot-Savart. Se vocês quiserem, podem fazer como exercício. Então, como a gente tem o divergente do B igual a zero, a gente pode escrever, vou colocar aqui, podemos escrever o B como ele sendo o rotacional de um potencial vetorial. Por quê? Porque o divergente de um rotacional, ele é nulo, e o divergente de B é nulo. Então, a gente pode escrever como rotacional de A. Eu até coloquei aqui o divergente do rotacional de A vai ser zero. Se a gente calcular o rotacional de B, a gente vai ter a relação... esqueci de comentar, essa daqui é a lei de Ampère, o nome é lei de Ampère, e essa daqui é a lei de Gauss, só que para o magnetismo, na forma diferencial. Na forma integral, é as integrais que a gente calculou. A gente vai calcular o rotacional de B para achar uma forma para a lei de Ampère. Então, a gente tem o rotacional do rotacional de A. E isso daqui pode ser escrito como o gradiente do divergente Laplaciano. É mais difícil pensar em fluxo de áreas sobre uma área, é mais difícil pensar no fluxo de linhas do volume. Professor, teria como aumentar a temperatura do ar? Aumentar de... Deixar bem E a gente tem essa forma. A gente tem essa forma bonitinha para a lei de Ampère. Por que eu acho bonitinha ela? Porque já mostra a cara das equações de Maxwell quando a gente escreve ela na forma covariante. Ó, eu vou só colocar aqui como uma observação, tá? Não vou cobrar em lista, dar um para vocês. Aqui a gente tem tensor de Faraday. Agora, Mi menos Leoni Ami.
vindo a mim igual. Essa é uma forma compacta de escrever as 4 leis que a gente encontrou até agora, a forma covariante. E vocês podem perceber que elas combinadas vão ficar com essa carinha exatamente, só escrito de outra forma. E ó, pode ver que aqui nesse potencial ele já está considerando o potencial escalar. Então é uma forma compacta de escrever as quatro leis que a gente encontrou. Ok? Só que é mais geral do que eletrostática. Mas é só um comentário isso porque eu acho bonitinho como aparece a carinha ali. Pode apagar aqui, né? Mas se a gente não conhece essa forma dada pelo eletromagnetismo, não temos nenhuma informação sobre o potencial vetor até o momento. O potencial vetor. Se a gente não sabe eletromagnetismo. Né? Se a gente não sabe eletromagnetismo, não sabe da existência do potencial vetor. O que a gente sabe do potencial vetor até agora, durante a aula, é isso daqui. Que eu posso escrever um potencial vetor para descrever o campo magnético dessa forma aqui. Eu vou falar mais do potencial vetor a seguir. Isso. Isso aqui é um tensor. Aqui a gente está fazendo uma derivada parcial do tensor. Beleza. Então, continuando, o campo elétrico e o campo magnético, eles têm que ser determinado univocamente. Tem problemas com essa palavra. Univocamente, ou seja, né, a gente pega as condições lá, ele tem que dar aquele campo magnético, certo? Mas não impede de variar aqui o meu potencial vetor, certo? Então, a gente pode fazer transformações no meu potencial vetor que não vão variar o campo magnético. É isso que eu quero dizer. Transformações são essas. A gente chama de transformações de calibre. Esse aqui já foi. Então, a gente pode pegar a linha transformado, ele vai ser o A original, mais um outro campo vetorial, que eu chamei de gama. Aí a gente calcula o B'. O B ele é rotacional de A, certo? Então, o meu B' vai ser o rotacional de A'. Eu vou colocar aqui, rotacional de A', aí... Só achando uma dúvida aqui, isso não é uma mudança de diferencial. Mudança de diferencial? Não, eu só estou fazendo uma transformação no meu potencial. Não, a questão é o seguinte, o que é observacional, o que você detecta, o que você mede, é um campo dele. Ele está relacionado com aquilo que você sabe no laboratório. Né? E você usa esse campo auxiliar como uma maneira, digamos, quase puramente matemática para
simplificar a estrutura do seu inimigo. Você quer reduzir uma variável B que tem que ter uma divergência do jeito, uma relação do outro, uma outra variável só tem uma característica, digamos assim. Certo? Só que aí você descobre que não existe uma única variável A que te dá o mesmo B. É isso que eu estou explorando. Será que eu consigo fazer um outro A que me dá o mesmo B físico? Né? E ela está justamente encontrando qual seria essa transformação. Então, a princípio, seria uma hipótese. Essa Você pode liberdade. imaginar, será que existe uma relação de 1 para 1 entre campos magnéticos e potenciais vetores, podendo mais potenciais vetores do que campos magnéticos? Eu vou mostrar como que o meu rotacional tipo, do A', vai dar a mesma coisa que o rotacional de A. Esse potencial vetor sozinho ele é no sentido físico ou é só uma coisa? Oi? Esse potencial vetor ele é só uma ferramenta matemática ou ele é um significado? Inicialmente, ele é só uma ferramenta matemática, porém, tem pessoas que estudam potencial vetor e encontram, como é que fala? Não é explicações, interpretações físicas para ele. Por exemplo, a Giovanna, ela estuda, ou pelo menos estudou na iniciação científica o potencial vetor. A Giovanna Pimenta. Agora não sei que interpretações. O potencial vetor ele é muito útil matematicamente, você resolve conta, né? Você encontra equações diferenciais mais simples com o potencial vetor. Quando você vai encontrar, associar com coisas físicas, você tem que encontrar uma maneira que aparece no experimento. O mais próximo que você pode chegar disso é o que é chamado de efeito Antaron, que é um efeito que você vê que faz a mecânica quântica, a partir do que passa do lado do fio, ela vai perceber um fluxo magnético dentro do fio. E isso você dá uma integral de linha do A. O problema é que a integral de linha do A também é invariante de calibre. Então, mesmo que B é invariante de calibre, a integral de linha do A também é invariante de calibre. Então, no fim, você tenta encontrar significado físico com A, mas a única coisa que você consegue encontrar é significado físico para quantidades invariantes de calibre que você obtém a partir do A, sendo B uma delas. Mas o A sozinho é escalar. Não, o vetor, ó. É que o termo potencial é Por isso que é um potencial vetor. Potencial vetorial. Eu posso terminar isso aqui? Que eu vou mostrar exatamente isso. Então, eu vou somar um vetor aqui no meu potencial vetor. Ok. Aí eu estou fazendo o rotacional de A'. Então, eu vou colocar meu A' aqui, explicitamente. Isso aqui vai ser meu rotacional de A, mais o meu rotacional de G. Só que eu disse que a transformação de calibre, ó, isso daqui vai ser o quê? O meu B, certo? Mais esse termo aqui. Só que eu disse que a minha transformação de calibre não pode mudar a cara do B. Então, a gente impõe que isso daqui é zero. Vou continuar aqui. A gente impõe que isso daqui é igual a zero. Eu vou fazer aqui. Então, para que o nosso B seja igual a B, por quê? Porque é uma transformação de calibre. O nosso rotacional de gama tem que ser igual a zero. E o rotacional do que é igual a zero? Rotacional de um gradiente. Então, a gente pode escrever... Ele garante isso novamente na teoria geral. Se o rotacional é zero, pode ser escrito no gradiente do potencial. Escala.
lembra. Então, o meu gama eu posso escrever como o gradiente de um escalar. Então, né? Então, assim, a nossa transformação de calibre, ela pode ser escrita por A mais o gradiente de um lambda. Então, quando a gente faz essa transformação, os campos magnéticos não vão mudar. O que mais eu ia falar? Assim como eu trouxe essa observação aqui, eu vou fazer uma outra observação. Esse lambda a gente também tem liberdade. Uhum. Eu tenho uma pergunta mais envolve relatividade com o diferencial. Tem mais algo a acrescentar nesse conteúdo ou posso falar? Na verdade, eu tenho. Então, no final eu pergunto. Beleza. Deixa eu só falar um pouco sobre a transformação de calibre, que eu acho que é o Pode falar. Agora eu ia fazer uma observação da transformação de calibre para o potencial escalar, mas só observação. Depois eu ia falar sobre fixar um calibre e o calibre de Coulomb. Tá, então deixa eu falar. Beleza. Então, pessoal, quando a gente escreve o campo elétrico em termos de potencial, você tem que pensar o seguinte: tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Porque o campo elétrico, em princípio, se você pensar puramente matemático, eles são três funções. Né? A componente x, a componente y e a componente z. Mas se eu estou mostrando que ele pode ser escrito como potencial, na verdade, aquelas três funções elas não são livres. Porque elas estão todas ascendendo da função v. Então é uma função só. Então, o número de funções livres tem uma só. Então, aqui, de certa forma, aconteceu uma coisa similar. Você está querendo escrever o B em termos de graus de liberdades mais fundamentais. O problema é que o grau de liberdade mais fundamental que nós temos... Sim, já apagou o seu microfone. O problema é que os graus de liberdade mais fundamentais que nós temos são vetoriais. E você não tem liberdade de qualquer coisa vetorial. Porque uma coisa vetorial é uma coisa que, se eu estou olhando aqui, ela vai para cá, se eu giro, ela vai para cá, se eu faço assim, então, ela sempre tem que ter três componentes. Só que imagina que eu estou querendo enfiar em três componentes uma coisa só, ou duas coisas só. Eu não consigo fazer isso. Porque eu preciso de três. Então elas têm que ter liberdade, elas têm que ter alguma coisa redundante dentro delas. Essa redundância está ali explicitada na liberdade de calibre. Essa é a redundância, né, que a gente obteve porque a gente tem que escrever uma coisa que tem 3 graus de liberdade, que tem 3 graus de liberdade por ser vetorial, mas que fundamentalmente só tem 2. Como é que você faz isso? Você faz o negócio vetorial, mas aí você cria sempre uma equação dessa. Que a gente vai falar em seguida, é a fixação do calibre. Aí você tem 3 graus de liberdade mais uma equação, na verdade você tem 2. Entendeu? Mas se você quiser manter a covariância, no sentido de que você quer construir as coisas em termos de vetores, ou seja, que preserva essa possibilidade de mudança de ponto de vista, você é obrigado a fazer uma construção com liberdade de calibre. E a liberdade de calibre, por essa mesma razão, está presente em todas as teorias físicas que estão daqui para frente. Todas. A primeira vez que eu tinha visto assim, transformações de calibre, eu ia perguntar o que é isso. Eu não entendi como você disse que resume 3 graus de liberdade para 2. Então, você tem uma coisa que tem 3 graus de liberdade. Imaginemos que fundamentalmente só tem duas liberdades de liberdade. Tá? Mas você está escrevendo em termos de 3 porque é uma quantidade de vetorial. Tá certo? Como é que você implementa matematicamente isso? Você coloca, né, essa liberdade justamente a liberdade essa lambda, e o que a gente vai mostrar agora em seguida é que para você voltar a ter só 2, você precisa acrescentar uma equação a mais. Então, 1 grau de liberdade seria esse lambda. Isso, exatamente. Ele é ambíguo, ele é irrelevante. Ele tem alguma interpretação? Não, mas ele é essa liberdade que você tem desse descompasso entre o número de graus de liberdade físicos
e o número de grau de liberdade que você precisa para escrever aquela quantidade física, por causa do ambiente disso quando ela vem. Eu falo algo para escrever. Essa transformação é importante porque os físicos querem simplificar, é uma simplificação ou pela quantidade? Não é culpa dos físicos, é culpa da natureza. Entendeu? É o fato de que, às vezes, a natureza resolve descrever vetorialmente uma coisa que só tem um grau de liberdade. Por exemplo, o caso do campo elétrico. Eles não vão achar isso para isso porque matematicamente é simples. É um negócio vetorial, mas fundamentalmente só tem um grau de liberdade, então é um gradiente, não está morto, não tem dúvida. O campo elétrico não tem 3 graus de liberdade, é só 1. No caso do campo magnético, é mais complicado. O campo magnético pode ser escrito em um único campo vetorial, só que esse campo vetorial só tem 2 graus de liberdade. Como é que eu faço isso? Bota a liberdade está aqui. É esse descompasso da natureza. Por que existe esse descompasso na natureza? E por que isso leva a várias consequências do próprio meio ambiente? Aí é um mistério que eu acho que a gente tem que resolver. Aí vale tudo, porque exaltado. Ok, então, continuando, eu ia fazer a observação que para eletrodinâmica. Isso aqui vocês vão ver mais para frente quando eu falar de eletrodinâmica. Existe também uma transformação de calibre para o potencial escalar, que é aquele que a gente viu na eletrostática, que é dada por essa transformaçãozinha aqui. Então, essas duas transformações são transformações de calibre, que a gente chama de transformações de calibre. Sobre essa transformação, o campo elétrico vai se manter o mesmo, certo? Tem a invariância do campo elétrico. Ok. Mas já que a gente tem essa liberdade de fazer a transformação de calibre, a gente pode fixar um grau de liberdade, como disse o professor. Então, a gente pode impor uma condição sobre o potencial A de forma conveniente para a gente, de forma a simplificar alguma coisa que a gente queira fazer. Então, eu vou falar sobre, eu vou impor aqui o calibre de Coulomb na nossa discussão. Vai ser útil para a gente. Nesse calibre, a gente fixa o A de forma, a gente impõe que o divergente do A vai ser igual a 0. Então, quando a gente faz isso, a gente está fixando um calibre de forma conveniente para a gente seguir as contas nesse calibre. Elas ficarem mais simples. Pode apagar aqui? Tá, por que eu quero usar o calibre de Coulomb? Lembra que eu calculei o rotacional do campo e eu cheguei naquela forma para a lei de Ampère com o potencial vetor. Então, eu vou escrever aquela forminha aqui. Estou bagunçando todas as minhas notas. Então, a gente chegou nisso daqui. Divergente de A menos potencial de A e 0 J. Por que é conveniente fixar o calibre de Coulomb aqui? Porque esse pedaço aqui vai ser 0. E a gente vai chegar numa equação bem conhecida por nós, terror da lista de exercício,
Equação de Poisson. Ai. Só para voltar ao que eu falei antes. A gente acrescenta uma equação no eletromagnetismo. No nosso magnetismo do bolso, que é aquela divergente do igual a zero. Agora, se você tentar estudar se existe integridade de calibre, você vai ver que se você pega A e vai na linha que é A mais A, né, na classiana de lâmina, o B permanece invariante. Mas aí você vê se você pode fazer essa transformação na equação do calibre. Aí você substitui a linha ali. Mas você vê que agora vai ser tudo, né? Se o seu divergente vai igual a zero, o divergente da linha vai ser laplaciano de lâmina. Então não satisfaz mais. Entendeu? Então, aquela equação ali, ela fixa e não permite mais uma transformação de calibre. Porque agora a transformação de calibre não preserva o calibre de tudo. Entendeu? A transformação de calibre tem que preservar as situações todas. Antes você só tinha que B era igual ao rotacional de A. Então, para preservar isso, você poderia simplesmente trocar A como sendo a linha, né, que vai ser A mais nada de lambda. Agora você tem duas equações que você quer preservar. B igual ao rotacional de A e divergente de A igual a zero. São duas equações. Mas você vai procurar a liberdade dessas duas equações. Você vai ver que não tem. Tá? Então é isso que fixa o calibre. Dito isso, o que eu acabei de falar não é verdade. O calibre de curva ele não completa, ele não fecha totalmente o calibre. Se você fizer um lambda que satisfaça o laplaciano de lambda igual a zero, você ainda pode fazer uma aproximação de calibre. Mas esse é um calibre residual que a gente vai discutir agora. E usando a condição de contorno, que é melhor escrever para cá. No caso do calibre de curva, tem uma imposição na linha de relação. A gente está impondo que o divergente de A é igual a zero para a gente continuar as contas nesse calibre. É só imposição. Mas existem outros calibres. Você fala assim, o calibre de curva não tem nenhuma outra sequência matemática para não chegar aqui igual a zero. Só definindo Não. isso aí é zero. Não, a gente sabe que dá para usar isso, tirou do bolso para a gente seguir mais facilmente nas contas. Os nossos calibres diversos podem ser mais ou menos úteis dependendo do que eu estou trabalhando. Contanto que ele fixe a liberdade de calibre, você pode inventar um jeito que você quiser. Bem, para resolver a equação de Poisson, então a gente precisa utilizar as condições de contorno, tudo aquilo lá que a gente sabe. Mas a gente pode lembrar do potencial escalar, que se a gente usasse a condição que a carga lá, a densidade de carga, ia para zero no infinito, a gente chegava numa solução fechadinha para a nossa equação de Poisson. E a gente vai fazer analogamente a mesma coisa aqui. E a resposta vai ser parecida. A única coisa que vai mudar é que a gente tinha lá ρ sobre ε0. E ali a gente tem μ0j, né, para o potencial vetor. Então a gente chega na resposta para essa equação. Que é essa daqui. Porém, dependendo das condições de contorno dos problemas que vocês acharem,
Vocês vão ter que resolver a equação de Poisson para o potencial vetorial. Beleza? Na verdade, não é uma equação de Poisson, são 3. Porque é uma para cada coordenada aqui, né? Gama é o que mesmo? Gamalinha? Onde está o gamalinha? O meu R... Ó, calma, isso aqui é um R, gente. Depende da posição. Esse não é um gama, esse é um R. Esse aqui é a posição que a gente tinha visto. R', que é a posição do ponto que a gente quer medir e a posição da origem do campo. É exatamente o que a gente viu lá no caso do elétrico, tá? A gente tem a inversa do Laplaciano, a gente estudou e tal. Faltou um certinho lá e a gente estava usando a fórmula atual. Estou brincando, No caso, o 4 vem da inversa do Laplaciano. Exatamente. Isso é Que não tem, sabe? O Laplaciano de 1 sobre R vezes R', isso dá 4π delta de Dirac. Por isso que você tem 4π. Então, essa aqui é uma forma da gente calcular o potencial vetor. A gente chama de uma solução formal para o problema. É. E é isso. Para J tendendo a zero, Isso somário, no caso do J, J tende a zero no infinito. no caso geral, tem que usar aquela equação da função de Green, que eu argumentei que eu mostrei mais ou menos para vocês como é que funciona. Tá? Esqueci de colocar. Igual eu falei, é análogo ao caso eletrostático. Então lá era a densidade de carga indo para zero, que é a densidade de corrente. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Porque era isso. Quer discutir alguma coisa sobre... Eu fiquei um pouco confuso. O professor disse que a gente resume o campo elétrico de 3 graus de liberdade para 2. Um deles é o lambda. O elétrico para 1. O campo elétrico para 1? Mas ele é só uma densidade. Foi? Ele é só uma densidade. que vira 2? Foi o campo magnético. Qual que é o outro grau de liberdade? O campo magnético, você recebe dentro do ar. O ar parece que tem 3 graus de liberdade, mas na verdade você descobre que a liberdade está ali. E aí quando você fixa, o carinho sobe 2. Onde que dá esse grau de liberdade? O grau de liberdade é aqui. A gente perde o grau de liberdade quando a gente impõe o divergente de A igual a zero. Então, a gente está fixando aqui 1 grau de liberdade. Entendeu? No caso, os graus de liberdade seriam divergentes de aglomeração de Anderson. No caso, os graus de liberdade no campo estaria relacionado com o divergente do A e o Laplaciano do A. O divergente não está só pelo divergente. Esses seriam os dois graus de liberdade no campo magnético. Não, o campo magnético tem 3 graus de liberdade porque ele é um campo vetorial. Tem 3 componentes. 3 funções. Seriam as componentes dele. Isso. Isso. Se fosse no Você conta cartesiano, seria x, y, z. Isso. Pensa em grau de liberdade para onde você pode ir, entendeu? Isso. É isso. Para onde você... O que você pode fazer? Você pode rotacionar? Você pode transladar para cá, para cima, para baixo? Entendeu? Isso são graus de liberdade. Minha outra pergunta é... A gente tem muita liberdade em algumas coisas dessa questão de calibre. Mas por que quando a gente muda de referencial, por exemplo, o calibre de Coulomb ele não é invariante? Se eu tenho uma liberdade do potencial... Essa é a sua pergunta que eu acho que a gente viu moderno. Eu não entendi a pergunta dele. Está perguntando por que o calibre de Coulomb não respeita a transformação de Lorentz. Ah, tá. Porque o calibre de Coulomb depende justamente da relação que ela acabou de falar para vocês, que há entre
a parte temporal e a parte espacial do quadrivetor potencial. O seu sistema tem um vetor potencial, você tem um quadrivetor potencial. Tá. Eu tenho 4 componentes. Quando você separa qualquer coisa de 4 componentes em tempo mais espaço, você quebrou a invariância da transformação de Lorentz. Você criou 2 objetos, agora quando você faz a transformação de Lorentz, mistura a parte temporal, com o tempo mistura com o espaço, a parte temporal mistura com a parte espacial e a parte espacial mistura com a parte temporal. Entendeu? Então, o calibre dela depende, aquele calibre da forma que foi escrito, depende de um referencial inicial específico. Então, se ele vale dessa forma nesse referencial, ele fica com um formato diferente em outro referencial. Por isso que, no caso, quando você está trabalhando com a dinâmica e você quer preservar a invariância de Lorentz, você usa o calibre de Lorentz. Você vai ser divergente, o quadro divergente do quadro vetor igual a zero. E divergente do vetor igual a zero. Repete. Você usa o quadro divergente do quadro vetor igual a zero. Tá. Basicamente você usa del, mi. Ó, quadrivetor, porque ó, ele tem essa componente e 3 componentes aqui, 4. Contanto que esse preserva o grupo de rotação, o grupo de transformações que sobra na relatividade restrita quando você fixa um referencial inicial, que é o grupo de rotações. O grupo de Lorentz é a rotação mais boost. Quando você fixa um referencial inicial, sobra a sua rotação. Aquele calibre de Coulomb, ele preserva o grupo de rotação. Mas eu poderia ter um calibre que nem o grupo de rotação ele preserva. Por exemplo, sei lá, eu não sei se dá para fazer assim, mas alguma coisa tipo A3 igual a 0. É uma equação também. Entendeu? Eu acho que fixa assim. Acho que dá para fixar o calibre tipo A3 igual a 0. Não tem problema. Ou calibre também. Não te ajuda em nada com as equações de movimento, né? Mas é o calibre que fixa também. É uma condição também que fixa o calibre. Não é como eu disse, não existe só o calibre de Coulomb, existem outros calibres. Você fixa o calibre que vai te ajudar no seu problema. No problema que eu queria era chegar na equação de Poisson. E, então eu fixei o calibre de Coulomb para simplificar minha vida. Até o momento eu só conheço de Coulomb e o de Lorentz. Quais são os outros em utilidades? Eu só conheço o calibre de Coulomb e de Lorentz. Depende, cara. Olha que eu interessante os outros calibres de Lorentz. Eu só conheço os dois. Podem pegar esse calibre dentro do Talvez uma situação que tenha uma simetria, você conheça o seu modelo, a simetria de rotação. Aí você provavelmente coloca o calibre que o A é igual a 0 nessa direção, que o A3 é igual a 0, que o AZ é igual a 0, alguma coisa assim. Calibre de Gustavo. Pode ser a assinar o seu só para facilitar a resolução do problema. Não tem tipo regras. Porém, Tem que respeitar as coisas anteriores. Tudo isso fica 1000 vezes mais complicado. Porque você precisa preservar o calibre na mecânica quântica, você vê como é que você quantiza o grau de liberdade arbitrário, é bem mais complicado. Pode falar. Eu entendi o que é o potencial vetor aplicado nas minhas equações, mas qual é o significado físico do potencial vetor A? Ele perguntou. Ele tem um significado físico na medida que ele aparece como observável. O problema é que os observáveis que você calcula dele são invariantes de calibre. Então, a liberdade de calibre em si, você consegue interpretar física. Quer dizer, o grau de liberdade extra, ele realmente é totalmente arbitrário, ele não tem significado físico. Tanto que, por exemplo, você vai descobrir que na cromodinâmica, os quarks, eles individualmente não formam um estado invariante de calibre. Por isso que você não encontra um quark viajando por aí, entendeu? Mas, por exemplo, um próton é um estado ligado que é invariante de calibre. Então, você pode dizer significa que essa transformação que preserva a forma dos observáveis não modifica a quantidade. Significa o que eu calculei ali, que eu apaguei. Que o B, ele tem que ser igual ao B', entendeu?
Ele é invariante por aquela transformação que a gente viu que é o A menos o gradiente do escalar. Na relatividade geral, a invariância de calibre é o fato de que você pode usar qualquer coisa para representar o espaço-tempo. Assim, a maneira que você descreve o espaço-tempo é totalmente relevante. Quando você faz isso, você descobre que o tempo tem que ser relevante. Eu tento a maneira que nós descrevemos coisas no espaço-tempo. Aí você acaba com um problema de invariância de calibre que faz com que o tempo suma das equações. Esse é o problema do tempo da interpretação quântica. Eu utilizar a interpretação só não tem mais tempo para dela. A gente não sabe trabalhar sem tempo, mas assim, tem várias propostas. Tem proposta em que o tempo emerge a posteriori como um fenômeno clássico. Tem propostas em que você usa grau de liberdade do próprio problema para se travestir de tempo. Tem um monte de possibilidade. Mas a gente mostra então o calibre que está dizendo o grau de liberdade. O calibre, ele te diz que existe mais graus de liberdade do que fisicamente necessários. Só te respondendo, eu falei para ele que a gente usa mais matematicamente o potencial vetor, mas tem pessoas que tentam procurar um significado físico e estudam isso. Aí eu citei que tem a Giovana Pimenta, que ela estudou isso na graduação, na iniciação científica. Ela estudou o potencial vetor. E ela fez uma palestra na Semana da Física sobre o potencial vetor. Mais alguma dúvida? Esse potencial vetor a gente consegue fazer experimental que ele existe ou só fica só na parte teórica? Como eu falei, você só consegue medir dele resultados que são invariantes de calibre. Ou seja, por exemplo, a integral de linha. Mas fala, por que uma integral de linha é invariante de calibre? Porque uma integral de linha fechada de um gradiente é zero. Entendeu? Então, por exemplo, esse aqui na área você consegue medir o potencial vetor através da integral de linha, justamente porque a integral de linha é invariante de calibre. Mas, É justamente isso. Você pensa que é o seguinte: você tem uma coisa absolutamente isolante, tá? E aí você tem uma corrente aqui passando por esse fio. E aí você tem uma partícula que está dando uma volta aqui. Mas fala o seguinte: essa partícula ela não vai perceber nada aqui. Ela não percebe esse campo que está aqui dentro, esse isolante não deixa nada passar, entrar ou sair. Só que se você considerar que você tem uma integral de linha fechada no fio, essa integral de linha fechada percebe. Por causa da integral de linha fechada no campo do potencial vetor. Então, por mais que não veja como classicamente a partícula que está representada dentro, quanticamente ela vê. Então, praticamente ela sente E tem a corrente da efeito da corrente. o grau de liberdade a gente mede no lado. O grau de liberdade a gente consegue resumir. É que tem os graus de liberdade espaciais, mas tem alguns graus intrínsecos que a gente consegue. Vamos ver esses resultados. Por exemplo, na mecânica quântica tem um spin, que é um grau de liberdade. Mas deixa eu tentar ser um pouco mais claro. Pensa que você tem um aparelho que mede gradiente de temperatura. Ou seja, um aparelho que é um pouco extenso, e ele mede a temperatura nas duas pontinhas dele e te diz qual é a diferença. Certo? Agora você vai fazer o seguinte: você pega essa sala, pega o seu aparelhinho e vai medindo. Se você aponta nessa direção, ele vai medir um gradiente. Você aponta aqui, ele vai medir outro gradiente. E aqui ele vai medir outro gradiente. Certo? E você pode fazer por essa sala toda. Mas foi o seguinte: medir 3 graus de liberdade. Aí eu falo, beleza, é verdade, você mediu 3 graus de liberdade. Só que você sabe que esses 3 graus de liberdade que você mediu, eles poderiam ser resumidos numa outra função. Agora eu peguei um termômetro, medi a temperatura em todos os pontos da sala. Agora eu calculei a função e tomei o gradiente dela. Certo? Essa função que eu medi, ela é um grau de liberdade só, é simplesmente temperatura com função de x, y, z. Essa função já continha aquilo que eu medi com o meu
meu medidor de gradiente. Entendeu? Então, o fato de eu medir 3 não significa que existam fundamentalmente 3. Nesse caso, nesse exemplo, eu medi 3, talvez o seu aparelho por uma razão tecnológica meça mais facilmente a diferença entre temperatura do que ela absolutamente. Às vezes isso acontece na prática, mas a variável física fundamental era T de X. Entendeu? É basicamente isso que eu começo. Esse termômetro está medindo se é paralelamente um potencial vetor? O potencial escalar para o campo elétrico, e o campo elétrico sendo esse gradiente, que é basicamente isso. O campo elétrico é o gradiente, é quanto que o potencial varia com o valor. Por mais que o valor absoluto do potencial seja relevante. Entendi. Esse exemplo aqui. Bom, pessoal, Eu acho que é isso. mais alguma dúvida? Então, podemos encerrar. Eu não sei como encerra.